Olá, eu sou a Thelma. Bem-vindos à Retrospectiva 2022. E no vídeo de hoje eu falo de Nas Névoas da Tempestade, o livro que eu lancei em setembro na Amazon. Vou contar um pouquinho o processo de conseguir esse lançamento, uma publicação independente, todo o passo a passo e o resultado disso. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Insta, que tem conteúdos diferentes, e para a newsletter tem link na descrição do vídeo. Então vamos a Nas Névoas da Tempestade. Esse livro que eu escrevi o ano passado, escrevi em 2021, logo depois de mandar contos para o Prêmio Sesc, e um dos contos falava de um espelho de obsidiana, que é uma pedra ou uma rocha de origem vulcânica que é mística, participa de muitos rituais. Você pode comprar no Mercado Livre ou lá na Praça da República de domingo. Tem sempre obsidianas à venda. É uma pedra que traz muita simbologia e a ela é atribuído uma série de poderes. E eu escrevi um conto bem inofensivo a respeito disso. Duas adolescentes se matavam para conseguir esse espelho de uma influenciadora digital muito bem sucedida. Então começa aí a história. Eu gostei dessa premissa e comecei a pesquisar espelhos de obsidiana. E qual não foi minha surpresa aqui? Tchan, tchan! Olha quem aparece! John Dee, nunca ouviu falar? Nem eu. O fato é que existia um espelho de obsidiana lá no Museu Britânico, em exposição, e ele pertenceu a John Dee, que foi conselheiro, astrólogo, astrônomo, navegador, gente, físico, filósofo, ele foi tudo. Na época de Elizabeth I, a Elizabeth de Shakespeare, essa mesma época, eu tô falando do século XVI, na Inglaterra, mais especificamente em Londres, John Dee fez uma previsão para a Rainha Maria I, ou não sei qual era Maria, mas fez uma previsão dizendo: Maria, vais morrer e Elizabeth I tomará o seu lugar. Eu acho que ele não tinha muito traquejo social, porque ele foi parar atrás das grades, condenado por traição, alta traição e bruxaria. Ele ia morrer, né? A sorte é que ele era bom fazendo previsões. E de fato a Maria morreu. E a Elizabeth I subiu ao trono e já pegou o John Dee para ser o conselheiro dela. E para ser espião. Sim, 007. Já ouviu falar? James Bond? O Ian Fleming emprestou uma característica de John Dee. Ele assinava as mensagens secretas, fruto das espionagens, com o 007. O 00 eram os olhos abertos e o 7 o número cabalístico que ele curtia. Olha só que loucura! Pois é, 007 foi emprestado de John Dee. E, enfim, aí eu vou aqui ficar horas falando dele, não importa muito, mas eu fui pesquisar a vida dele e descubro que a esposa de John Dee, Jane Dee, tinha alguns sonhos premonitórios. Ele que acreditava ser possível falar com anjos, ele que criou a magia enoquiana. E a esposa dele tinha esses sonhos diferentes, premonitórios, um poder diferenciado que ele próprio não tinha, ele buscava isso. E aí, gente, plim! Espelho de obsidiana, Jane Dee. Eu criei Nas Névoas da Tempestade, essa ficção, onde Elizabeth Forman é uma descendente de Jane Dee. Jane Dee, o sobrenome é diferente, porque esse é o nome de casada, solteira era Jane Fromond. E aí eu criei essa ficção, onde uma linhagem com poderes sobrenaturais, bem tranquilos, não é nada X-Men não, sabe, gente? Ela tem
visões sobrenaturais desde que nasceu a Beatriz, incluindo da tempestade mágica que matou o pai dela. Olha aí outra característica que eu usei no livro, a Tempestade de Shakespeare. Eu faço um certo paralelo com a história da Beatriz. Então aqui na Tempestade a gente tem uma ilha onde está exilado o Próspero e a filha dele, que foram... O Próspero, ele era duque de Milão, agora eu não vou lembrar os detalhes de onde ele era duque, ou se era duque mesmo, mas ele era o grande poderoso e ele foi destituído do seu cargo e isolado nessa ilha por um golpe, uma traição do irmão dele. E aí eu pego esses elementos, que é um acerto de contas na Tempestade, sabe? Um navio, o comecinho da história é um navio que vem nos mares perturbados assim, vem à deriva parar nessa ilha. E dentro desse navio tá todo mundo que de alguma forma influenciou nesse golpe que foi dado, nessa traição que aconteceu, e é um grande acerto de contas. Eles foram atraídos por Próspero, que tem capacidade de fazer essa mágica. Então eu copiei um pouquinho desses aspectos, mas eu fiz uma nova leitura no romance que mistura suspense, romance e baixa fantasia nessas visões. A Beatriz, ela percebe, né? Ela tá lançando o seu primeiro livro, ela que é escritora, e o padrasto a atormenta, quer que a vida dela seja dele, ele quer controlar tudo. Então ela percebe aí que precisa buscar respostas, precisa entender o passado dela, essa ancestralidade, porque ela tem essas visões. E essa mulher da era elisabetana aparece para ela e ela não sabe por quê. Então, para isso, ela vai para Londres e vai mergulhar nesse passado sombrio, diferente, e vai receber ajuda de pessoas muito interessantes, inclusive de um professor especialista em Shakespeare, arrogante, mas lindo de morrer. Imagina só toda essa confusão. Será que ela vai conseguir vencer a pior tempestade da vida dela? Essa é a pergunta que fica pra gente, a gente vai lendo aos pouquinhos. E aí, gente, para conseguir lançar esse livro, olha, eu reescrevi tudo que eu tinha escrito ano passado, toda essa pesquisa que eu tinha feito, eu tive que reescrever 1 ou 2 vezes. Mandei para uma leitora crítica que me devolveu perguntas. Uma leitora crítica, gente, é maravilhoso, mas ela te desafia a se perguntar: tá claro isso? Isso faz parte da trama central? O que isso significa de fato? Perguntas que às vezes eu não tinha resposta, eu tive que pesquisar, buscar, foi algo bem intenso. Reescrevo novamente, mando para a leitora que faz a revisão, né? A revisora, esse é o termo mais correto, acredito eu. E eu amei o trabalho dessa revisora. Ela vai corrigir todos os seus erros de português, ela vai dar pequenos toques nas suas frases que deixam tudo mais bonito, mais perfeito. Eu amei tudo que ela fez. E só que eu fiz questão de, ao invés de aceitar tudo e não entender o que ela tinha proposto, não achei isso correto. Eu reescrevo mais uma vez, conferindo cada ponto que ela sugeriu de correção, para eu entender onde eu coloco a vírgula de uma forma melhor, onde uma pequena inversão dá um charme para a frase, o que é melhor omitir, o que não estava compreensível. Vale dizer que eu tenho também leitora beta. Sim, uma leitora beta, Paty Cadá, minha amiga, ela foi lendo todos os capítulos à medida que eu ia escrevendo no ano passado, e aí vai me dando já um feedback, discutindo comigo questões. Então ela foi muito preciosa, do tipo, eu tenho uma investigadora
na história, porque começa a acontecer uns crimes, então a polícia acaba sendo envolvida. E num dos diálogos, ela fala assim, nossa, esse diálogo aqui não é com uma investigadora de polícia, Thelma. Isso aqui tá parecendo uma conversinha de amiga. Eu, imagina, porque ela é despojada, não sei o que, não sei o que lá. Na minha segunda ou terceira leitura, eu concluí que a Paty estava certíssima. Aliás, em todos os comentários dela, ela tem muita certeza quando ela coloca, porque ela tem todo um cuidado de não me chatear, que ela sabe que eu sou facilmente chateável. Mas ela fala o que ela pensa. Então, para uma leitora beta, isso é maravilhoso. Ela pontua o que ela não gostou, o que tá esquisito, o que ela gostou também. É muito bom isso, porque você vai sentindo. É um termômetro para você conseguir apurar tudo. Ó, então, feito tudo isso, vai para diagramação, aí você confere tudo isso. E aí, gente, tinha um mês para o lançamento. Aí começa a parte de marketing. Eu fiz um plano de marketing com comunicação nas redes sociais e com influenciadores digitais. Eu fui para os micro-influenciadores, que é onde eu tenho a possibilidade de chegar melhor. Eu criei, então, o grupo de leitoras VIPs. Eu fui de perfil em perfil literário, vendo, analisando quem eu sentia uma energia boa, que ia conversar com a minha história, que ia ser legal a leitura. E aí, gente, eu cheguei em 40 leitoras VIPs, quer dizer, 40 que aceitaram. De fato, eu devo ter convidado, eu não sei, umas 80, 90, para converter em 40, olha só. E foi maravilhosa essa experiência. Eu conheci os leitores e todo esse universo do Instagram literário. E eu conheci pessoas maravilhosas que, nossa, estão no meu coração. Elas viraram, as leitoras VIPs viraram minhas amigas VIPs de leitura, de troca. Elas me contaram que gostaram, que não gostaram, fizeram tags, primeiras impressões. Foi demais. E eu tinha que fazer toda a programação de postagens nas redes sociais, lives, parcerias inusitadas. Fiz uma parceria incrível com Caminhos do Imaginário, com a Rosana Piva lá no Instagram. A gente falou de chá inglês. Eu falei com Elô Valverde sobre moda, porque tem moda no meu livro. Foi muito legal. Eu conversei também com a Luciana Dignoni, com a Cris Wollenberg. Também escritoras parceiras de mentoria. Todo mundo lançou livro esse ano e foi muito legal. Foi um monte de lives que me enriqueceram demais. E olha só, aí lançamos, pedi, vocês devem saber, que eu pedi desesperadamente para vocês comprarem meu livro no Insta. Tem até um Reels, onde eu tô toda borrada, porque eu ia passando a mão no rosto. Gente, vamos, compra! Mais um pouquinho eu consigo entrar entre os 100 e tal e coisa, aquele sofrimento. E eu encerrei o meu primeiro dia de vendas na Amazon com a sensação de que eu não tinha conseguido ser best-seller, que eu não tinha conseguido entrar para os 100 e tudo mais, mas no dia seguinte eu entendi. Olha aqui, gente, eu fui best-seller sim. Eu vou até colocar aqui mais pertinho, será que tá dando para ver? Mas eu falo para vocês, escritor best-seller da Amazon, o livro Nas Névoas da Tempestade, escrito por Thelma Teodoro, ficou em primeiro lugar na categoria romance histórico. Foi assim que a Amazon classificou, não fui eu que classifiquei. Ela tem algum tipo de algoritmo que te coloca em determinadas categorias, e esse foi o caso. Ai, tá ótimo, né, gente? Fiquei em primeiro lugar! No mês de setembro de 2022, e explica que a certificação, quem faz esse tipo de certificação avalizada e tudo mais. Gente, não é demais? E aí, para não terminar aqui, depois de tudo isso, eu tive já cinco pitchings para editoras, conheci editoras maravilhosas, e pro escritor pequeno,
Eu recomendo essas editoras pequenas. Veja a linha editorial deles, se seu livro se encaixa, se eles publicam autores nacionais com a temática que você abordou. Dito isso, né, você descobriu que ela se encaixa nesse perfil, no seu perfil, tem uma vibe que combina, então você vai fazer um pitching, você vai apresentar, vai fazer um book proposal, que são 2 folhinhas onde você resume com uma sinopse, uma pequena biografia sua, bem pequena, veja, tem que ler bem 2 folhinhas. E você vai colocar os motivos pelos quais aquela editora se beneficiaria de te lançar como escritor. Então você faz isso e dá uma degustaçãozinha de 1 página do seu livro. Você escolhe aquela que vai para aquela editora causar o maior impacto. E você manda para a editora e aí você vai ter 3 minutinhos. No caso, como eu faço a mentoria, isso foi organizado pelos meus mentores, então a gente teve todos os escritores da mentoria essa oportunidade de se apresentar para esses editores e foi maravilhoso. Cada um não ensina uma coisa não, ensina umas 10 coisas em cada apresentação. O que eu percebi, gente, que das 210 páginas que eu tinha de original, eu tinha que reduzir, porque isso, traduzido num livro impresso, ia para umas 300 páginas. E o mercado tá muito focado em livros mais finos, porque o papel tá caro e porque a gente tá em crise. E uma escritora novata não vai convencer facilmente um leitor que nunca ouviu falar de você a comprar um livro de 400, de 300, 400 páginas. Faz muito sentido. Então eu reduzi de 210 páginas para 165. E olha que dava para reduzir mais, mas enfim, eu aprendi muita coisa legal e sou extremamente grata a cada um desses editores, aos meus mentores, às leitoras VIPs, à minha família, aos meus amigos que no dia que eu lancei compraram, me ajudaram, fizeram correntes, mandaram os links para os amigos, enfim. Olha, gente, 2022 foi um ano maravilhoso, onde eu aprendi muito, lancei um livro, sou best-seller da Amazon. Enfim, eu termino aqui o vídeo desejando um Feliz Natal a todos vocês, com muita gratidão mesmo por todo mundo que me acompanha, que me ajuda, os seguidores aqui do YouTube, lá do Instagram, os amigos do passado, os amigos que acabei de fazer, enfim. Olha, foi maravilhoso e eu desejo tudo de mais maravilhoso para vocês nesse Natal. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.